Seja muito bem-vindo ao programa O Abraço. Ai, sabe tão bem um abraço. E hoje tenho um amigo, Miguel. Eu quero dar um abraço. Ele precisa e eu também preciso de um abraço. Muito obrigado, Miguel. Oh, que Deus te abençoe. É sem dúvida nenhuma uma alegria poder entrar em sua casa, entrar no seu coração e partilhar consigo este momento tão especial de fé. De fé, de esperança e encontro com Deus. No mundo, tantas vezes marcado pela pressa, pelas correrias, pelas preocupações e pelos desafios do dia a dia, queremos convidá-lo a fazer uma pausa para a oração. Por isso, eu lanço-lhe um desafio. Convide os seus filhos, convide o seu marido, quem estiver consigo lá em casa, para sentarem-se juntos, ou na cozinha, ou no sofá, na sala, para podermos juntos ter esta reflexão espiritual e para escutar a voz de Deus através da sua palavra. Este é um espaço de acolhimento, é um espaço de conforto, é um lugar onde podemos sentir que não estamos sozinhos, porque Deus caminha conosco. Esse Deus que nos sustenta, que nos envolve com seu infinito amor. Por isso, seja bem-vindo ao programa O Abraço. Sabe que a Novo Tempo tem também algo para lhe oferecer. Este número, essa revista é muito especial. Essa revista pode ser sua se simplesmente entrar em contato conosco através do número 933 93 92 91. Foi mais fácil para mim memorizar esse número através desta pequenina melodia. Podes fazer esse pedido. Este número especial, esta revista, aborda vários temas, e vou mencionar apenas aqui 3. Como se reconectar com Deus, a orar, como posso ter a certeza de que Deus me está a ouvir. Outro tema, em que condições minha oração é ouvida? De que, não te esqueças, podes sempre fazer através do número 933 93 92 91. Teremos muito prazer em poder enviar essa revista para a sua caixa de correio. Este programa é um programa muito especial também, porque nós oramos uns pelos outros e de uma maneira muito especial. Pode sempre fazer o teu pedido de oração através do número 933 93 92 91 ou então orar.novotempo.pt. Ou então também através do QR Code. Podes apontar o teu telemóvel no ecrã que aparece por baixo, no rodapé do seu ecrã, e vai aparecer ali um formulário onde poderás preencher. Se quiseres fazer de forma anônima, poderás fazer também, mas se não, podes mencionar o teu nome. Poderás mencionar o motivo que queres, que deseja que nós possamos orar. Nós temos vários pedidos de oração. E de uma maneira muito especial, nós, é verdade que há Novo Tempo, acabamos por selecionar apenas alguns, mas já temos muitas dezenas que ao longo dessa semana nós recebemos vários pedidos de oração. Mas a equipe Novo Tempo, a equipe de guerreiros de oração, todos esses pedidos que chegaram até nós, seja através do telemóvel, seja através do e-mail, nós recebemos e estamos a orar por todos eles também. Não podemos colocar todos os pedidos no nosso quadro de oração, mas eles estão nas mãos
desses guerreiros de oração que oram diariamente por cada pedido, porque cada pedido é especial. É especial também para Deus. Gostaria de mencionar aqui o nome da dona Vânia. A Vânia é uma mãe. E ela pede para que possamos orar pelos seus 2 filhos. Que Deus realmente possa abençoar a dona Vânia. Que ela pede essa oração pelos seus 2 filhos. Que Deus possa abençoar estes filhos. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles também. Também de uma maneira muito especial. E nós iremos colocar o nome da dona Vânia aqui nesse altar. O facto do seu nome estar aqui não significa que os outros nomes também não estejam também no altar de Deus. Ok? De que eles podem não estar aqui, mas nós estamos a orar por eles também. Porque cada pedido realmente é muito especial. É muito especial aos olhos de Deus. Temos também o segundo pedido, que é a dona Conceição. Ela pede para que possamos orar pela sua saúde. Ela tem uma infecção que já fez vários tratamentos, mas sem sucesso. Ela nos diz que ela está em grande sofrimento. Vamos pedir para que realmente o Senhor possa dar sabedoria aos médicos e para que a medicação que ela está a fazer também, e com a bênção do Senhor, ela possa encontrar o alívio. Também ela pede, mesmo nesse sofrimento, também ela pede para orarmos pelo seu neto, o Tomás. Tomás, que Deus também te possa abençoar grandemente. Nós iremos também colocar o seu nome, o nome da dona Conceição, agora que faz parte da família Novo Tempo. E também vamos orar pelo senhor José Rossana, ok? Ele pede apenas para que possamos orar por ele. Deus sabe, Deus conhece as necessidades que o José tem. Que Deus também o possa abençoar, que Deus o possa abençoar grandemente. Estaremos a orar por si. Que Deus o abençoe. Tá bom? Vamos também colocar o seu nome aqui no nosso quadro, nesse altar de oração. Temos também o nome da dona Maria Boa Vida. A Maria Boa Vida pede para que possamos orar pela sua saúde. Ela está a lutar contra um cancro. Não são momentos fáceis que ela está a atravessar. Mas uma coisa eu posso dizer. Apesar deste grave problema que você tem de saúde, confie em Deus. Confie em Deus. Deus lhe dará forças para superar esses momentos tão difíceis que está a atravessar. Nós iremos também colocar aqui, no nosso altar, e também iremos orar pela Giovana. A Giovana também pede também para que possamos orar pelo seu bebê, que se encontra com dificuldades de saúde. Esse bebezito que ela tem nos seus braços. Que Deus lhe possa abençoar grandemente. Que Deus possa dar saúde a este bebê. Nós iremos colocar também o seu pedido aqui no nosso quadro. E eu convido, aí onde você está, vamos fazer uma pequena pausa. Eu aqui irei fechar os meus olhos. Se quiser também fazer lá em casa, poderá fazer também. E nós iremos orar por esses pedidos. Amado Pai que habita nos altos céus, te damos muitas graças por mais um dia. Te damos graças, bondoso Pai, porque o Senhor ouviu os pedidos e os nomes que foram aqui mencionados. E, querido Pai, te suplicamos de todo o nosso coração que a cada um deles, mesmo aqueles outros pedidos que estão nas mãos dos guerreiros de oração, que o Senhor também possa atender no seu devido tempo e que eles possam ter a paciência e saber esperar em Ti. Tu és a solução para todos os problemas. E mais uma vez, Senhor, nós te louvamos
E nós te agradecemos no santo e bom nome de Jesus. Amém. Já sabes, pode sempre enviar o seu pedido de oração através do número 933 93 92 91 ou através do e-mail orar.novotempo.pt. Nós iremos fazer um brevíssimo intervalo. Será muito curto. Não mude de canal. Por favor, não mude de canal. Estamos juntos. Muito em breve estaremos novamente juntos aqui. Aquele abraço e até já. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Muito bem-vindo à nossa segunda parte. Este é o momento para podermos refletir um pouco, meditarmos um pouco na palavra de Deus. E o texto que nós iremos refletir neste momento, encontramos no livro de Mateus, o capítulo 14, e será a partir do versículo 22, ok? Ao versículo 36. A presença de Jesus em meio à tempestade. É verdade que antes desse episódio, quando Jesus caminha sobre as águas, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Os discípulos tinham acabado de testemunhar um daqueles que foi um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Mas algo chama a atenção. E o texto começa logo a seguir: compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Mateus, o capítulo 14, o versículo 22. A palavra grega usada para compelir é muito forte. Jesus praticamente os forçou a entrar no barco. Isso revela algo extremamente importante. Às vezes, obedecer a Jesus nos leva diretamente para uma tempestade. Já imaginaram? Existe uma ideia realmente equivocada de que se estamos no centro da vontade de Deus, se fazemos tudo como Deus nos pede, tudo vai ser tranquilo. A nossa viagem vai ser calma, tranquila, sem problemas. É um equívoco. Se repararmos bem o texto realmente que nós acabamos de ler, os discípulos estavam exatamente onde Jesus os mandou. E eles enfrentaram um vento contrário, uma tempestade. Essa tempestade não era nenhum sinal de ausência de Deus. Era parte de um processo de formação que Jesus lhe estava a dar. Na cultura judaica, o mar representava o caos, o perigo, forças incontroláveis. Para os hebreus, o mar simbolizava aquilo que o homem não consegue dominar. Então, Mateus não está apenas a descrever um cenário físico, ele está a mostrar um ambiente de crise. Um ambiente de crise espiritual, de crise emocional. O versículo 24 nos diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento contrário representa tudo aquilo que desgasta a alma. O que desgasta a oposição, o medo, o cansaço, as frustrações. Talvez orações aparentemente sem resposta. E há um detalhe importante aqui. Jesus viu no meio da tempestade, Jesus viu os seus discípulos no meio da tempestade antes dele ir ter com eles. Pedro e os discípulos talvez pensassem que estavam sozinhos.
Mas reparem que o céu inteiro tem os olhos voltados para aquele barco. Nos diz o versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. À quarta vigília, Jesus foi ter com eles. Sabia exatamente em que ponto é que eles se encontravam naquele mar. A quarta vigília corresponde entre as 3 horas da manhã e as 6 da manhã. É também considerado o momento mais escuro da noite. Os discípulos já estavam a remar há bastantes horas. Jesus muitas vezes aparece quando os recursos acabam. Jesus podia ter ido antes, mas ele escolheu ir naquele momento. Quando eles estavam no limite das suas forças, quando eles achavam que iam perecer. Porque há lições sobre dependência que só aprendemos quando as nossas forças terminam. Isso é extremamente importante. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos gritaram: é um fantasma! Mas isso é impressionante. Então eles haviam acabado de ver uma multiplicação dos pães, essa multiplicação sobrenatural. E mesmo assim, diante da crise, eles não conseguem reconhecer Jesus no meio daquela tempestade. É verdade que o medo muitas vezes altera a nossa percepção de Deus. Quantas vezes, talvez o Senhor vem ao nosso encontro, mas a nossa ansiedade nos faz interpretar sua presença como uma ameaça. A crise pode tornar o coração incapaz de discernir o agir de Deus. Por isso, Jesus declara imediatamente: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No grego, a expressão não temais, ou sou eu, é ego eimi. É a mesma expressão associada ao nome divino revelado no Antigo Testamento. Jesus não apenas está a dizer, sou eu, Jesus. Ele está a revelar o eu sou no meio da tempestade. Cristo se apresenta como o Deus soberano sobre o caos. E mais uma vez Pedro diz, Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo. Ele viu Jesus a caminhar sobre as águas. E ele creu nas palavras de Jesus. Agora, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro desce do barco, ele anda sobre as águas. Enquanto ele mantém os seus olhos fixos em Jesus, fixos em Cristo. O texto diz, reparando, porém, na força do vento, de que teve medo. E Pedro começou a afundar. Aqui um detalhe extremamente interessante. Pedro perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Por alguns segundos, deixou de fixar os seus olhos no Mestre, em Jesus. Talvez orgulho, talvez uma simples onda, talvez querer comparar-se com os outros que estavam dentro do barco. Mas o que é certo, ele desviou o seu olhar de Jesus. E logo começou a afundar. Essa realmente é a anatomia do afundamento espiritual também.
quando o problema se torna maior aos nossos olhos do que a presença de Deus. A mão de Jesus foi mais rápida que o afundamento de Pedro. E um dos detalhes realmente mais belos do texto está no versículo 31. O versículo 31 diz que: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro afunda, mas ele não afunda sozinho. Jesus não ficou a observar de longe para logo a seguir lhe dar uma lição de moral, uma lição cruel. Ele segura Pedro imediatamente. Jesus atende a esta oração tão curta: Senhor, salva-me. Jesus também hoje quer segurar a mão da Vânia, a mão da Conceição, a mão do José Rossana, a Maria Boanova e a Giovana. E também de tantos amigos que fizeram os pedidos. Sim, Jesus quer segurar a sua mão. Isso revela realmente que aqui é o coração do Evangelho. A graça de Deus alcança pessoas imperfeitas. A graça de Deus alcança pessoas imperfeitas. E todos nós, devido ao pecado, incluindo eu também, somos imperfeitos. Pedro teve pouca fé. Sim. Mas ele teve fé suficiente para clamar: Senhor, salva-me. Se esse é também o seu desejo, clama ao Senhor. Senhor, salva-me. A menor oração sincera, a oração mais curta, ainda consegue mover o céu. Interessante, porque o vento só parou quando Jesus entrou no barco. Jesus não entrou no barco sozinho. Ele entrou de mãos dadas com Pedro. Só poderás superar as tuas dificuldades. Só poderás superar as tempestades da tua vida se manteres a tua mão segurada à mão de Jesus. Ambos subiram para o barco e logo cessou o vento. A tempestade não terminou enquanto Pedro estava a tentar sobreviver sozinho. O vento só perde a sua força quando Jesus assume o controle do barco. O barco simboliza a vida, a família, a mente, possivelmente a igreja, o coração do homem. Há pessoas que tentam controlar as tempestades sem entregar o barco para Cristo. Mas há ventos que só cessam na presença de Jesus. Os discípulos terminam dizendo verdadeiramente: és o Filho de Deus. Esse realmente é o ponto central desse texto. O milagre não estava nas águas ou acalmar as águas. Era sobre a revelação de Jesus. Jesus usa realmente a tempestade para levar os discípulos a uma compreensão mais profunda de sua intimidade. Às vezes, Deus permite crises, não para o destruir, mas para revelar quem Ele é. De maneira que nunca, talvez lhe conhecerias em águas calmas. Muitas vezes Deus permite tempestades para que tu te lembres quem verdadeiramente é Deus. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor o guarde. Quero apenas relembrar, tá bom? A nossa revista, poderá ser sua essa revista, se simplesmente ligares para o 933 93 92 e 91. Teremos muito gosto em poder fazer chegar nas suas mãos
essa revista. Essa revista que poderá depois partilhar com a sua família e tirar algumas curiosidades, quem sabe algumas dúvidas sobre o poder da oração, a forma como Deus atende ou responde às orações também. Mas também poderá sempre fazer o seu pedido de oração e nós teremos muito gosto em podermos orar por si, pela sua família, por um problema que esteja a atravessar. Se te sentes sozinho, se te sentes sozinha, faça parte da família Novo Tempo. Esse é o grande convite que lhe faço. Faça parte da família Novo Tempo. E sempre poderás fazer os pedidos através, novamente, do número 933 93 92 91. E também através do e-mail orar.novotempo.pt. E também através do QR Code, o QR Code que aparece lá embaixo do seu ecrã. Pode apontar o seu telemóvel. Vai aparecer lá um ficheiro. Poderás preencher. Mas também lança um desafio. Se ao longo desses próximos dias o Senhor responder ao seu pedido de oração, manda-nos. Comunique conosco para que possamos celebrar, para que possamos também aqui, no Novo Tempo, podemos agradecer pelas respostas que Deus lhe vai conceder. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.